O ano começou com uma notícia que surpreendeu os fãs e amigos do jornalista Cid Moreira. Ele está fazendo diálise em casa por causa de um problema nos rins. Cid andava feliz com o andamento dos processos que os dois filhos movem contra ele. Eles foram arquivados, os processos. Mas o advogado de Roger e Rodrigo vai pedir a reabertura. Os filhos acusam Fátima Sampaio de se desfazer dos bens do marido para ficar com o dinheiro dele. O Domingo Espetacular conversou com exclusividade com o ex-funcionário de Cid, que afirma ter presenciado cenas de maus tratos ao jornalista. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo em paz? Um vozeirão que o Brasil jamais esquece. Quem renasce é capaz de virar a página, mudar o rumo. Aos 94 anos, Cid Moreira, um dos maiores apresentadores, locutores da TV brasileira, revelou para os fãs um problema de saúde que enfrenta há um ano. Neste vídeo postado na internet ao lado do marido, a esposa Fátima Sampaio contou sobre o diagnóstico descoberto durante um check-up. Cerca de um ano, nós descobrimos que ele estava com problema nos rins durante um check-up. E ele precisou passar a fazer diálise. No começo, nós ficamos assustados, preocupados, é claro. Mas quando ele frequentou o hospital, nós vimos pessoas de todas as idades, por algum motivo, precisando fazer isso. A boa notícia é que depois de um ano passando as noites em um hospital, Cid agora pode se tratar em casa. E eu fiz um curso no Santa Teresa, que é um hospital aqui de Petrópolis, para poder aprender a lidar com a máquina, né? E agora a gente faz a diálise em casa com bastante conforto, né, Cid? Perfeitamente, eu estou aqui, pronto para ser dialisado. Diálise é um processo artificial usado para remover os resíduos e excessos de líquidos do corpo. É indicado quando os rins deixam de funcionar ou funcionam parcialmente. Para fazer a compensação, principalmente porque da parte metabólica, tirar o potássio, tirar a água que tem excesso de bicarbonato, mas ele não exerce a função integral do rim, né? O rim é um órgão muito complexo, que envolve metabolismo de osso, controle da anemia, né? Então, enfim, diversas coisas que a máquina em si, a diálise em si, a filtração, não consegue desempenhar. E aí cabe o papel do nefrologista tentar fazendo esses remendos, essas compensações com as medicações, com a conversa, com o ajuste no dia a dia com o paciente. No vídeo, Fátima mostra a máquina que usa para cuidar do marido. É uma máquina muito, muito moderna. O tamanho de um... quê? Uma impressora, né, Cid? Mais ou menos. A gente põe ela para aquecer junto aqui com o líquido, né? Vai lavar os rins, né? Esse líquido vai à noite para o peritônio, que é uma camada que recobre os rins, e limpa os rins e depois sai. Isso é feito durante a noite, né? Antes de fazer diálise, Cid Moreira fez hemodiálise. Entenda a diferença. A hemodiálise é normalmente feita numa clínica ou hospital. A máquina filtra o sangue, que depois de purificado, volta para o paciente. Já a diálise pode ser feita em casa. A máquina injeta um líquido na região do peritônio, membrana que envolve os órgãos digestivos e onde acontece a troca de substâncias tóxicas do organismo. Depois de agir por um tempo, o líquido é retirado e descartado. E o processo é repetido várias vezes durante uma sessão. Você não passa tanto mal quando faz diálise, você tem uma pressão mais controlada e você tem também a facilidade de poder comer um pouco mais, de quantidade, de qualidade, né? Então, quem consegue fazer diálise todo dia, consegue tirar esses excessos. Então, se permite comer um pouquinho mais, por exemplo, as frutas. Fátima garante que Cid já consegue se alimentar normalmente. Muito bom. Estou dormindo bem. Ele pode comer as frutas que ele quer, a comida que ele quer, né? Parou com aquele regime muito chato de quem sabe, né? Quem faz hemodiálise sabe. A nova etapa do tratamento não foi a única conquista celebrada por Cid Moreira na virada do ano. Cid gravou um vídeo dando as boas-vindas a 2022 e comemorou o fim de um processo movido pelos filhos contra a esposa. Eu, que passei por uma tempestade este ano,
Agradeço a Deus por tudo estar em paz novamente e que a justiça tenha sido feita. Todos os processos contra a gente não existem mais. Foram arquivados pelo Ministério Público. Eu e a Fátima, nós estamos com ótimas expectativas para o ano novo e traremos muitas novidades. Para entender essa história, é preciso voltar a julho do ano passado, quando Roger e Rodrigo, filhos de Cid Moreira, entraram com uma ação judicial para interditar o pai. Rodrigo Moreira é filho biológico de Cid, mas conviveu com o apresentador só até os 2 anos de idade, quando os pais se separaram. Roger Moreira é filho adotivo de Cid Moreira, foi adotado aos 25 anos e viveu e trabalhou com o pai por 18 anos, até ser deserdado pelo jornalista por e-mail. Roger, conta pra gente como foi que essa relação de vocês começou a mudar. Essa relação nossa começou a mudar depois que o Cid depois que ele ficou com a Fátima. Aí as coisas começaram a mudar, né? Foi a partir de então. Roger é sobrinho de uma ex-mulher de Cid Moreira. Segundo ele, a relação entre os dois sempre foi muito próxima, de pai e filho. A gente fazia tudo juntos, né? Era 24 horas juntos, né? Jogando tênis, gravando a Bíblia, viajando. Então a gente tinha uma convivência muito boa entre pai e filho durante todos esses anos. Rodrigo, filho biológico, não quis gravar entrevista. Ele e Roger pedem na justiça a curatela do pai, que permitiria aos dois se tornarem responsáveis por Cid. Para mim é muito triste tudo isso que está acontecendo e o rumo que isso está tomando por conta exclusivamente da Fátima, que só está pensando no lado financeiro. Ela já tem posse de todos os imóveis e, por exemplo, ele tinha empresas, o Cid tinha 3 empresas. Ele não possui mais nenhuma dessas empresas, porque todas essas empresas ela fechou e abriu somente uma no nome dela, que chama Fama, que ela é a única sócia desta empresa, a empresa essa que assina todos os contratos do Cid e que recebe todos os proventos dele. Além disso, Fátima teria vendido quase todo o patrimônio de Cid Moreira. Foram mais de 40 milhões, com toda certeza. Tudo o dinheiro dele, e o que a gente pede, Tati, é que o dinheiro volte para ele. É isso que a gente quer. O que a gente quer é o bem-estar dele. É isso que a gente procura. Para o advogado dos filhos, a reabertura do processo é certa. O arquivamento teria sido feito sem a análise correta das provas. O arquivo do processo foi feito sem que o delegado, no relatório final, mostrasse tudo que eu juntei, as provas das falcatruas, as provas das transferências, a prova do nome dela, todo o dinheiro, todo o patrimônio que ela fez, está tudo aqui. E a gente espera que tanto o promotor como o juiz leia o processo e leia as provas, que contraria esse arquivamento. Segundo Roger, de todo o patrimônio de Cid, restaria apenas um imóvel. É um sítio de 236 mil metros quadrados, que ela comprou, que ela até fez uma negociação lá no início da compra disso, que isso é uma coisa que o Cid nunca fez. O Cid nunca foi uma pessoa de sonegar impostos, né? Então, a Fátima, todas as transações que ela faz são sempre com valores muito assim abaixo do mercado. Além de desfazer dos bens do marido, Fátima também é acusada de maus tratos. A denúncia partiu de um ex-funcionário. Manuel trabalhou durante 26 anos com Cid Moreira. Ele era caseiro do apresentador e conta que foi demitido por Fátima Sampaio. Esta é a primeira vez que Manuel fala para uma equipe de TV. Fiquei chateado porque ela mandou outra pessoa me demitir, que a pessoa nem trabalhava para ela, entendeu? De acordo com o ex-caseiro, a relação com o patrão Cid Moreira sempre foi muito boa. A gente sempre viajava no final de semana para São Paulo, para a casa dos pais dele. E o que você fazia na casa dele exatamente? Na casa dele eu fazia muita coisa, cuidava de jardim, lavava os carros, cuidava de piscina, fazia muitas coisas. Manuel diz que estranhava o fato de ver o ex-patrão sempre sozinho em casa. Aqui no Rio, ela saía, não passava o dia todo fora, mas quando chegou em Itaipava,
Ela saía de manhã e chegava à noite, né? E ele passava o dia todo sozinho? Só ele e a funcionária lá. A alimentação de Cid Moreira também chamava a atenção do ex-caseiro. Comida ia direto para a mesa. Passa 1 hora na mesa, depois volta para a geladeira. No outro dia, a mesma coisa. Ficava 1, 2 semanas. A comida indo e voltando. A comida é desse jeito, né? Comida velha. O depoimento do ex-caseiro consta do processo movido pelos filhos de Cid Moreira. Na tarde de sábado, Fátima Sampaio mandou um vídeo se defendendo. Eles foram na delegacia e fizeram uma queixa-crime contra mim. Eu fui lá, levei toda a documentação provando que o que eles estavam falando não tinha consistência, não tinha sentido, não tinha cabimento. Eu levei todos os comprovantes, o Cid esteve lá me defendendo, falando. Nós levamos documentos médicos da capacidade do Cid de decidir. Essas pessoas acham que elas estão acima da lei? Que coisa mais sem senso, sem pé nem cabeça, sem sentido, né? Eles devem estar desesperados. Eu só posso pensar nisso. Nós estamos seguindo a nossa vida. Nós conversamos com o advogado de Fátima Sampaio por telefone. Segundo ele, o arquivamento do processo deixa claro que as acusações são falsas. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Cid Moreira foi ouvido e narrou circunstâncias sobre sua vida com total clareza, demonstrando estar lúcido e orientado. O apresentador informou ainda que jamais foi agredido ou maltratado pela esposa. Enquanto aguarda a reabertura do processo, o filho Roger espera poder voltar a ter contato com o pai, com quem não fala há 8 anos. Por que ela não permite que a gente veja o nosso pai? Já que ela é uma pessoa tão boa, né? Que de mal, tanto que a gente fez para ele, que a gente não pode ver ele. E segue com a esperança de poder retribuir tudo o que Cid Moreira fez por ele. Esperança, né, a última que morre, e a gente quer sim ter essa convivência e poder conviver com ele e poder cuidar dele também, porque é o que a gente mais quer, porque ele fez isso por mim, eu também quero fazer por ele.